gente, uma boa noite para todos. Mais um estudo aqui na quinta-feira. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo o tema é Meu reino não é deste mundo. Então, hoje nós vamos falar sobre o item 8 deste capítulo, que vai tratar sobre um depoimento de um espírito sobre as impressões que ele teve depois que desencarnou, né? O que ele pensava que era e o que ele chegou lá e realmente era, né? Então vamos começar com a nossa prece inicial. Alguém gostaria de fazer a prece? Patrícia, você gostaria de fazer a nossa oração inicial? Faço sim. Obrigado. De nada. Senhor, que você venha abençoar todos nós, que hoje vai ter um estudo maravilhoso de Santiago, que venha fortalecer ele, que venha dar as palavras na boca dele para ele poder iniciar esse estudo. Abençoa cada família que está participando desses estudos. Abençoe todas as mães que estão perdendo seus filhos por negligência dos hospitais. E abençoa a nossa semana. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Patrícia. Então vamos lá, gente. Então, como eu falei, o tema hoje é um depoimento que o espírito não se identifica, mas ele se apresenta apenas como uma rainha da França. Essa psicografia foi feita em 1863 e ela vem nos trazer de como eu estou hoje e como eu chego no mundo espiritual. Quais são as impressões que a gente tem, né? E esse aqui ela vai trazer um pouco sobre a impressão que ela teve, né, quando ela desencarnou. Então, eu vou ler o texto aqui, eu vou ler o texto todo e nós vamos conversar sobre ele, tá? Então, ele começa aqui. Quem poderia, isso aqui é a rainha falando, né? Quem poderia, melhor que eu, compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar o lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar aos céus, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida que os conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudesse guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras,
desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Então, olha só que bonito esse depoimento. Então, vamos analisar. Ela era uma rainha, né? Uma rainha da França. Não diz o texto quem era especificamente. Mas uma rainha bem antiga, porque o texto é de 1863 e ela já tinha desencarnado. Então, ela, provavelmente, durante seu reinado, ela achou que se existisse uma vida depois da morte, ela poderia chegar com as mesmas regalias e méritos que ela tinha enquanto estava encarnada. Chegando lá, foi uma decepção total, porque a primeira coisa que ela observou foi que não tinha nada. Chegou lá sem nada, né? Que nem para o túmulo as riquezas dela foram. E depois, uma segunda observação dela, que também a deixou chocada, foi perceber que tinham pessoas muito acima dela, mas que, enquanto estava aqui, eram pessoas as quais ela desprezava, né? Então, o que aconteceu? Ela chegou num ponto em que ela se sentiu humilhada. Essa elevação dessas outras pessoas que ela viu, que ela coloca aqui como acima, muito acima dela, é uma elevação moral, né? É uma elevação de moralidade, de evolução espiritual. Não que essas pessoas estivessem ali com mais poder que ela, muito pelo contrário. Quanto mais evoluído é o espírito, mais humilde ele é, né? Então, não que ele não saiba que ele está numa condição melhor, mas ele não se exalta sobre o outro. É mais ou menos como... Imaginem um colega de trabalho. Um colega de trabalho, quando você entra na empresa, a princípio, ele conhece muito mais que você. Só que tem aquele que retém o conhecimento no pensamento de que aquilo vai manter ele no emprego, e tem aquele que compartilha o conhecimento na intenção de que o outro logo se ambientalize, né, no trabalho, que logo ele consiga produzir, né? Em termos de moralidade, né? Não estou falando nem em termos de cargo, mas em termos de moralidade. Qual que está mais acima? Aquele que compartilha, que quer fazer o outro desenvolver, ou aquele que retém seus conhecimentos e só passa o mínimo necessário? Eu entendo que é o primeiro, aquele que compartilha. Por quê? Porque ele entende que o que ele sabe não é tudo. Então ele vai ensinar para aquela pessoa. E aquela pessoa que aprende com ele também está estudando e vai crescer junto com ele. Que pode chegar a um determinado ponto em que quem ensinou pode estar aprendendo com quem chegou. Porque é uma questão de facilidade de percepção, né? Então, se duas pessoas entram, por exemplo, para, sei lá, vamos colocar aqui, para a área administrativa, uma área contábil. Então, o que já estava lá tem todo o conhecimento da contabilidade da empresa,
tem todo o conhecimento de como funciona os mecanismos financeiros da empresa e vai ensinar com a maior boa vontade aquele novo que chegou. Então mostra tudo, ensina como proceder, como é que é a contabilidade, como é que se processa os pagamentos. E esse outro que está aprendendo também aprende com humildade. E aí chega num ponto em que os dois estão com os conhecimentos mais ou menos alinhados. Só que esse novato, já por não estar com o olho, vamos dizer assim, acostumado ou viciado naquela rotina, ele consegue observar umas coisas. E aí ele vai ajudar esse colega mais antigo a resolver aquelas questões. Daí a pouco, esse que chegou agora, ele tem mais facilidade, ele tem mais percepção para pegar as coisas. Daí a pouco ele está, em termos de conhecimento, ele já está acima do outro que é o mais antigo. Até porque, vamos supor que ele seja mais jovem, tem maior capacidade de aprendizado. Então o que ele faz? Poxa, a pessoa que me recebeu com tanto carinho, com tanto gosto, me ajudou tanto, agora eu vou ajudar ele. E aí começa a retribuir aquele aprendizado. É natural. Claro que a gente sabe que tem algumas pessoas que recebem aquilo tudo e aí começa a humilhar o outro para poder pegar o lugar, né? Isso acontece, e eu sei que acontece isso. Mas isso é na nossa vida também. E não pensem que isso está restrito só ao ambiente profissional. Muito pelo contrário. No ambiente espiritual, né, nas religiões, nas casas religiosas, isso acontece com uma frequência muito grande. Então, às vezes, as pessoas chegam na casa religiosa, na instituição, seja ela qual for, buscando o quê? O amparo, buscando o consolo, porque está numa situação difícil, porque a vida não está fácil. Às vezes ela vai para buscar um apoio financeiro, um suporte alimentar, às vezes vai para buscar um suporte emocional, um suporte espiritual. E quando ela começa a ficar boa, quando ela começa a resolver as questões da vida dela, ela, em vez de repetir aquilo para outras pessoas, ela começa a se beneficiar daquilo de uma forma que já não precisa mais. Então ela começa a querer a se destacar, começa a querer controlar coisas que ela não tinha essa permissão, né? E nesse processo ela vai de uma forma não legal, tentando ganhar espaço naquele lugar para quê? Para manter os benefícios que ela tem. Então, o que acontece? Quando a pessoa entra na instituição e ela vai se permitindo e mergulhar naquele amor, naquela paz que as pessoas vão transmitindo para ela, e ela começa a viver aquilo, mas ali na humildade, naturalmente ela vai ganhando destaque. As pessoas vão observando, as pessoas vão confiando, e nesse processo de confiança, as pessoas vão naturalmente se apoiando nela, se inspirando nela. E ela não precisou fazer absolutamente nada. Só precisou ser uma pessoa trabalhadora, humilde e colocar amor em tudo que faz. Então, quando a gente desencarna, Deus não vai olhar os nossos status aqui na Terra, se a gente foi rico, se a gente foi pobre, se a gente foi bonito, se a gente foi feio, se a gente foi homem, se foi mulher, se a gente foi poderoso, se a gente foi subordinado, se foi escravo ou se foi senhor. Nada disso interessa. Para Deus, nada disso interessa. O que interessa é o que a gente fez com tudo isso. É o que nós colocamos de valor em tudo isso. Então, às vezes, as pessoas condenam quem tem muito dinheiro, né? Porque realmente o dinheiro é uma grande prova. E outras pessoas condenam as pessoas que não têm dinheiro. Então, quem tem muito dinheiro diz que a riqueza é uma das maiores provas, porque a riqueza ela nos dá poder de alguma forma. Com a riqueza eu compro segurança, com a riqueza eu compro as pessoas, com a riqueza eu compro bens, com a riqueza eu
humilho as pessoas, eu oprimo as pessoas, né? Porque com a riqueza eu posso comprar outras pessoas e fazer com que aquelas pessoas façam as coisas que eu não vou fazer. Então isso me dá uma sensação de poder. Por isso que a riqueza é uma das maiores provas. A pobreza, ela também é uma grande prova. Porque não existe só pobres humildes. Existem pobres soberbos também, né? Aquelas pessoas que acham que só porque está naquela condição, todo mundo é obrigado a atendê-la, todo mundo é obrigado a suprir suas necessidades, todo mundo, né? E que se as pessoas não fazem isso, as pessoas são egoístas, as pessoas são mesquinhas, as pessoas são ruins, o mundo é ruim porque me deixou nessa situação, porque a vida só me traz problema. Então, tudo é uma questão de percepção. E a gente pode ser feliz, né? Porque Deus nos criou para ser felizes em todas as condições. Porque felicidade, a gente tem que entender a diferença de felicidade e de alegria. Estar alegre, eu estou numa roda de amigos, batendo papo, comendo churrasco, né? Para aqueles que gostam, tomando uma bebida qualquer. E ali eu estou rindo, estou dançando. Ali eu estou alegre. Quando eu saio daquele círculo de amizade, que vou para casa, volto com os meus problemas, volto com as minhas... Aí é que vai definir se eu sou uma pessoa feliz ou não. Porque a felicidade não é estar rindo para as paredes. Não. A felicidade é eu estar em paz comigo, principalmente comigo, e com o mundo. Quer dizer que eu não vou ter decepções? Vou. Grandes decepções. Quer dizer que eu não vou sentir raiva? Não. Também vou sentir raiva, vou sentir tristeza, vou me aborrecer, vou julgar. Só que o que eu faço com esses sentimentos? Aí é que está a diferença. Se eu coloco esses sentimentos, eu quero cultivar os sentimentos ruins, então eu não estou sendo feliz. Quando eu tento dispersar os sentimentos ruins e o mais depressa possível substituir por um sentimento nobre, aí eu estou sendo feliz. Então, por exemplo, eu estou assistindo o jornal e de repente passa uma notícia lá sobre um assalto e aquele assaltante, né, matou alguém numa casa. Eu vejo aquilo, a primeira sensação que me dá é a sensação de revolta. A sensação de revolta diz para mim que aquilo foi algo ruim, que aquela pessoa não fez uma coisa boa. Consequentemente, ela foi uma pessoa má. Consequentemente, eu acho que ela tem que pagar. Consequentemente, eu acho que ela tem que ser presa. Daqui a pouco, eu estou achando que ela tem que morrer, né? Daqui a pouco, eu estou achando que eu tenho que fazer justiça, tenho que ir lá e matar. Então, ou seja, uma notícia me despertou vários sentimentos que eu fui alimentando e me levou a cometer um ato tão ruim quanto o que aquela pessoa fez. Porque aquela pessoa matou um inocente e eu matei ele. Qual a diferença de mim para ele? O objeto? Os dois tiraram a vida e nem os dois tinham esse direito. Então, ele fez por quê? Porque ele achou, naquele momento provavelmente ele se sentiu ameaçado, né? Ou fez por ruindade, seja lá qual foi o motivo, mas ele fez por um motivo. E o meu? O meu foi por raiva. O meu com certeza foi por raiva. Mas eu não tenho esse direito. Então, o que eu faço com os meus sentimentos é o que vão determinar como eu vou chegar lá em cima, no outro plano, né? A gente sempre fala, dentro do espiritismo, nós não temos essa visão linear, com uma linha muito bem definida entre céu e inferno. Para nós não existe céu e não existe inferno.
Existem regiões onde os espíritos não muito afins se reúnem, né, por afinidade, por atração, e regiões onde os espíritos mais elevados se reúnem. Só que isso não tem uma linha demarcatória, né? Não, aqui é só espírito ruim, aqui é espírito bom. Não, não tem essa linha. Porque nós acreditamos que todo espírito passa por um processo. Lembram lá dos nossos estudos anteriores que eu falava que Deus cria o tempo todo, então ele cria espíritos simples e ignorantes, mas já cria dentro deles os sentimentos para que ele possa aprender com esses sentimentos e por vontade própria escolher o bem? É justamente isso. Os sentimentos que nós temos, eles, de alguma forma, eles estão na nossa natureza porque são questões instintivas. E que lá no nosso começo a gente precisou. Só que hoje nós temos que pegar esses instintos e tratá-los, porque nós temos que dominá-los e não eles nos dominarem. Os animais são guiados pelos instintos. Os instintos dominam os animais. Mas nós não, nós temos uma coisa diferente, que é o raciocínio, a capacidade de escolher. Capacidade não, a permissão para escolher, né? E a capacidade para diferenciar o certo do errado. Então, se quer dizer que sempre vamos acertar, porque vamos fazer isso? Não, porque nós ainda estamos presos a esses sentimentos. Como a da notícia, o meu sentimento é de raiva. De quê? De proteção. Porque eu acredito que se eu matar aquela pessoa que está cometendo esses crimes odiosos, eu estou livrando o mundo de um problema. Só que eu esqueço que aquele espírito está em processo de evolução. Ele precisa receber as punições das leis humanas? Precisa. Ele precisa ser recluído, né? Ser recluso, desculpa. Ele precisa ser recluso porque ele está afetando a sociedade? Precisa. Agora, que direito tenho eu sobre a vida dele de decidir se ele vai viver ou morrer? Quando eu penso em matá-lo, qual o direito que eu estou dando a ele de se redimir? Qual o direito que eu estou dando a ele de ouvir uma palavra de alguém que vai tocá-lo e fazer ele mudar de pensamento? Então, eu não tenho esse direito porque ele tem direito a mudar. E se eu resolver que eu tenho direito de tirar a vida dele, eu estou tirando o direito dele de melhorar. De ter a oportunidade de melhorar ainda nessa vida. Então a gente tem que entender exatamente isso. O que eu faço aqui é o que determina como eu vou chegar no plano espiritual. Ela coloca aqui mais à frente, né, a seguinte frase: para preparar o lugar nesse reino, né, ou seja, lá no reino de Deus, são necessárias abnegação, humildade, caridade e benevolência para com todos. Veem que essas questões aqui, elas nos trazem, quando algumas pessoas olham, né, eu acho que isso nós já não vemos mais dessa forma, mas quando algumas pessoas olham essas palavras, ela olha assim, não, mas se a pessoa fizer tudo isso aí, ela é uma pessoa fraca. Uma pessoa perguntou assim, qual é o limite? Porque ela não conseguia encontrar o limite do comportamento de Jesus.
Porque ao mesmo tempo que Jesus era dócil, tem as passagens que Jesus parece ser tão agressivo, né, no Evangelho. E aí a gente tem lá as duas vezes que Jesus expulsou os vendilhões do templo, quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, né? Tem umas frases pesadas que foram atribuídas a Jesus e que às vezes a gente fica naquela sem entender o que Jesus era realmente. Porque se falar que era dócil, mas e Jesus expulsando os vendilhões do templo? Que parece ser parece que Jesus espancou, chicoteou, né? Em algumas ilustrações que a gente encontra em alguns livros evangélicos, vê lá Jesus com o chicote na mão, derrubando as mesas dos comerciantes, né? E isso entra em conflito direto com o que a gente aprende sobre o amor, sobre o perdão, né? E aí eu estava pensando, e eu falei com uma pessoa assim, falei, olha, Jesus mesmo não escreveu. Isso não é um relato de Jesus. Quem escreveu isso foram seus apóstolos e algumas pessoas que estudaram, que pesquisaram sobre Jesus e colheram vários depoimentos, como Lucas. Lucas não conviveu com Jesus, não foi apóstolo direto de Jesus. Ele escreveu sobre Jesus através dos relatos das pessoas. Ele entrevistou as pessoas para saber, né, para conhecer esse Cristo. Então, o que eu vejo? Eu vejo que tudo depende da interpretação que se dá ao se observar o fato. É igual você estar passando na rua e ver uma multidão, todo mundo parado, olhando ali, cochichando, falando. Aí você chega e pergunta para um, mas o que aconteceu? Aí um vai falar, não, tem uma atropelada ali, porque veio um caminhão e passou por cima dele 2 vezes, e porque o cara desceu e deu um tiro e passou por cima de novo. Aí o outro vai falar, não, houve um acidente, passou um caminhão e ele escorregou e caiu, né? O outro ainda vai falar, não, alguém pegou e empurrou ele para baixo do caminhão. Qual a conclusão que a gente chega de tudo isso? Que a pessoa foi atropelada por um caminhão. Agora, as condições que levaram isso a esse fato, cada um interpretou pela cena que viu. Tirando o que assistiu, né? Que também, se mais de um assistir, também cada um vai dar a sua interpretação, mas o fato é que ele foi atropelado pelo caminhão. Então, o fato é que Jesus executou determinadas tarefas e as pessoas interpretaram como acharam que melhor descreveria Jesus. Então, quer dizer que Jesus saiu derrubando tudo? Não. Jesus teve alguns momentos que ele precisou ser severo. Severo no sentido de firme, né? Precisou ser firme nas suas colocações. E Jesus tinha um magnetismo fora do normal, né? Ele conseguia convencer as pessoas olhavam para Jesus e, né, se amoleciam ou se irritavam, né? Então, Jesus pode ter chegado lá, né, uma interpretação muito pessoal, e ter falado com firmeza com aquelas pessoas. E no seu magnetismo, na sua força, na sua elevação moral, aquelas pessoas viram aquilo, ouviram o que ele estava dizendo e saíram reclamando, né, falando que ele não tinha nada a ver, mas saíram. E aí, como cada um interpretou esse fato, vai depender de cada um, né? Então, Jesus tinha essa capacidade de ser firme quando era necessário e ser amoroso também quando era necessário, né? Mas ele não tinha a intenção, né, e nem fazia isso
de humilhar as pessoas em função do seu poder. Nem o próprio diabo ele quis fazer isso, né? Considerando ali essa questão bíblica, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos refletir diariamente sobre a nossa posição aqui na Terra. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel? Qual é a minha missão aqui? Que às vezes a gente pode se perguntar, mas como é que eu vou saber qual é a minha missão? Eu acho que a melhor forma da gente descobrir qual é a nossa missão é a gente olhar os nossos sentimentos, os nossos comportamentos e os nossos sentimentos. Quando eu faço determinada coisa, o que aquilo me arremete? Quando eu faço outra coisa, o que aquilo, qual o sentimento que aquilo me desperta? Né? Oi, Ana Francisca, tudo bem? Então, qual o sentimento que me alimenta, que vem a mim, quando eu faço determinada coisa? O que eu tenho vontade de fazer? O que quando eu faço me desperta um prazer enorme? Então, às vezes, a minha missão é ser um bom filho, porque eu tenho um respeito muito grande pelos meus pais, porque eu tenho uma ligação muito grande com eles, porque eu sinto a necessidade de torná-los melhores do que foram enquanto eu era criança. Isso pode ser uma missão. Ah, minha missão é ser um bom pai, uma boa mãe, porque eu consigo, de alguma forma, ter ali a amizade dos meus filhos, fazer com que eles confiem em mim, mesmo sendo duro na hora que eu tenho que ser, mesmo corrigindo na hora que eu tenho que corrigir, de alguma forma eles confiam em mim. Então, o meu papel, aqui na minha missão aqui, é educar esses filhos. Às vezes, a minha missão aqui na Terra é ser um bom colega de trabalho, para que as pessoas que trabalham comigo percebam que a vida não é só disputa profissional, que a vida não é só dinheiro, mas que é ali uma boa relação, como eu trato, como eu converso com as pessoas, o quanto eu consigo cativar, o quanto as pessoas me reconhecem como um bom profissional, né? Em qualquer área que seja minha, seja na área da médica, na área contábil, na área tecnológica, né? Que seja limpando o chão, que seja cuidando da casa das pessoas, não importa. Em qualquer coisa que eu fizer, eu tenho que colocar amor. Essa pode ser minha missão. Mostrar que o amor existe independente do nível social. Pode ser minha missão eu aprender um instrumento, né? E aí usar aquele instrumento para poder alegrar as pessoas. Aprender a cantar, para poder, quando eu cantar, as pessoas se sentirem bem, né? Levar um pouco de paz para as pessoas. Fazer uma comida gostosa, né? Então eu tenho um talento para fazer uma comida gostosa e aí eu vou usar essa comida para poder mostrar um pouco, né, do amor. E quando eu coloco amor nas coisas que eu faço, o amor vai para o outro. Eu imanto aquilo que eu faço com amor e aquilo chega no outro, né? Ninguém precisa esperar que nem todo mundo, aliás, 90% das pessoas, eu posso dizer, ou mais, não tem grandes missões como Divaldo e Chico Xavier, como Papa, como presidente da República, como governador de um estado. Não, isso é a minoria da minoria que tem essa grande missão. Nossas missões são pequenas, né? Muito pequenas. A missão de um pastor, a missão de um padre, a missão de um coroinha, né, ali na Igreja Católica, a missão de um médium, né? São missões, são pequenas missões, mas que devem refletir o amor que Jesus ensinou. Só que para isso acontecer, eu tenho que fazer aquilo com prazer. Eu tenho que ter alegria naquilo que estou fazendo. Imagina uma pessoa que resolve ser padre, mas não sente prazer em ser padre. Ela
tem tantas regras para ela cumprir para chegar ao ponto de ser um padre, de ser um bispo, de ser um papa, né? Ser um cardeal. São tantas regras que se ela não fizer aquilo com prazer, com amor, pensando no objetivo final, que é o próximo, que tipo de pessoa ela vai ser? Vai ser um religioso corrupto. Vai ser um religioso que se entrega às paixões do mundo. E Jesus já tinha dito: quem recolhe aqui na terra os seus louros, vamos dizer assim, né, os seus salários, não tem nada para receber no céu. Porque eu já estou cavando aqui o meu mérito. Então essa rainha do nosso texto, ela achava que a vida era isso aqui, que quando ela fosse, todas essas riquezas, todo esse poder, todo esse respeito que as pessoas tinham por ela, ia chegar lá e ia ser a mesma coisa. E não é. Ela não deve ter sido uma rainha muito querida, porque ela mesma já coloca ali, ó, quando ela coloca assim: e que humilhação quando em vez de ali recebida como soberana, tive acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias sangue nobre. Então, provavelmente, ela não foi uma rainha que tinha o carisma dos seus súditos, né? Então, ela chegou lá e percebeu que tudo que ela construiu aqui ficou aqui. Todos os aplausos, todo o poder que ela achava que tinha aqui, ficou aqui. E que lá agora ela vai ter que começar um processo todo novo. Aí nisso está a beleza da reencarnação. Porque no processo de reencarnação, nós vamos aprender novamente, nós vamos ter a oportunidade de quitar débitos do passado, nós vamos ter a oportunidade de testar a nossa fé, nós vamos ter a oportunidade de usar as nossas ferramentas que Deus nos dá em benefício do próximo. E tudo isso que a gente tem, a gente deve usar em benefício do outro. Então, às vezes, a gente fica brincando ali na instituição, aquelas pessoas que sabem cozinhar ali, né? E tem as pessoas ali que fazem as comidas deliciosas, os bolos, os doces maravilhosos. Isso, se ela usa, por exemplo, para vender, porque aquilo é o ganha-pão dela, e ela coloca amor, o que vai acontecer? Todo mundo que comprar vai adorar. E toda vez que comer aquilo, vai se sentir feliz. Porque ficou bem caprichado, porque ficou bonito, porque foi feito com muito amor. Agora, se a pessoa faz uma coisa de qualquer jeito, não preocupa com acabamento, né, fica aquele trem feio, sem sabor, alguém vai comprar de novo? Não vai. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Tem que dar o nosso melhor. A gente não precisa ser o melhor, mas a gente precisa ser o nosso melhor. Eu preciso dar o meu melhor. Se eu vou falar com as pessoas, eu preciso dar o meu melhor. Se eu vou orientar as pessoas, eu preciso dar o meu melhor. E não querer que a pessoa faça o que eu faço, mas que ela receba o que eu falo e com aquilo ela consiga fazer algo melhor para si mesma, né? E é isso. Então a lição de hoje é como eu me preparar para quando chegar lá do outro lado, né, eu não tomar tanto susto. Então, o que eu trago para mim é conhecer a mim mesmo, para identificar a minha missão. Então, Santiago, quer dizer que é que você tem que fazer o bem aqui, praticar o bem, para quando você subir, você ser bem acolhido também, não é? Exatamente. Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, agradecer
a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui conversando sobre as coisas que nos aproximam mais de Deus, que nos aproximam mais de Jesus, que nos tornam pessoas menos falhas dentro de uma imensidade de coisas que precisamos ajustar. Que tenhamos a sensibilidade, a paciência, a curiosidade e a força de vontade de olhar para dentro de nós mesmos e vermos o que nos faz feliz. Não necessariamente o que nos faz alegres, porque as alegrias são passageiras, mas o que nos faz feliz. O que quando eu vou fazer, eu faço com prazer, faço com alegria. Eu consigo repetir tantas vezes quantas for necessário, com a mesma paciência, com a mesma paz, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. E que possamos usar isso como um entendimento de que essa é a nossa missão. Levar a paz, a alegria a alguém através desses, vamos dizer, dons que são colocados à nossa disposição e que nos fazem felizes. Não precisa ser grandes talentos, não precisa ser grandes acontecimentos, mas até ouvir alguém que nos procura com uma aflição, mesmo que não digamos uma só palavra, isso também é um dom. Ouvir é um dom. E que a gente seja sempre disponível a usar esses nossos dons em prol do próximo. Porque é tão prazeroso quando a gente ajuda alguém, quando a gente tira alguém de uma situação triste e vê-la feliz, quando a gente consegue amenizar o sofrimento de outro. Isso é tão prazeroso, isso é tão edificante e nos torna pessoas tão melhores. Ajude-nos, Senhor, a ter essa percepção sobre nós mesmos e a paciência sobre os outros, porque sabemos que não temos esse poder de mudar e nem de convencer ninguém se o outro não quiser. Ilumina, Senhor, nossos lares, abençoando cada um com a paz e com a luz de Jesus. Hoje é o dia de Corpus Christi, na celebração católica, que nós possamos ver o Espírito de Jesus, os ensinamentos de Jesus, porque o corpo só serviu para se manifestar entre nós, mas o seu Espírito, aquele que vive e nos guia todos os dias e nos ampara, esse sim é o qual nós devemos nos inspirar em suas lições, em seus prodígios, e não em seu físico, porque isso pouco importa. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Guarda-nos de todo mal e ajude-nos a ser cada dia melhores. Que assim seja. Que assim seja, amém. Muito obrigada, Santiago. Eu que agradeço, gente. Muito linda. Amém. Que assim seja. Obrigado, gente. Que assim seja. Boa noite, Senhor. Ô, seu Jorge, boa noite. Até quinta-feira. Deus quiser. Para quem for ver sábado, até sábado.